Olá, boa tarde a todos. Espero que sejam todos bem. Bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Muito obrigado por dedicarem um pouco do seu tempo para se conectarem conosco. Estão aqui comigo hoje para falar sobre inteligência de dados e criatividade, mais especificamente criatividade sustentada por dados. André Luiz Costa, jornalista, iniciou sua carreira sendo repórter e editor da Rádio Bandeirantes, ajudou a implantar a Band News FM, onde foi diretor entre 2005 e 2013. Repórter e editor da Após Rádio Bandeirantes. Se tornou diretor executivo da TV Bandeirantes. E hoje é diretor-geral da Vibra. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. E hoje é diretor-geral da Vibra. Tudo bom, André? Conosco também Wilson Gavião Neto, que é conosco também pesquisador, professor, um verdadeiro cientista de dados, inteligência artificial. É PhD em ciência da computação e tem atuado na transformação de dados em valor para uma variedade de indústrias. É um parceiro nosso, nos ajuda aí na Briviades há bastante tempo. E Wagner Cambruzzi, nosso Head of Data Intelligence, um verdadeiro também cientista de dados e mestre em computação aplicada pela Unicinos. Tem focado sua atuação em pesquisa na área de inteligência artificial com foco em mineração de dados e aprendizado de máquina. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Wilson. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Rivas. Boa tarde à nossa audiência aí. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, nosso tema de hoje, como sempre, está ligado à transformação digital. Criatividade, como já falamos na edição anterior, inclusive, é um dos grandes pilares e uma das competências mais importantes para o processo de transformação que empresas, negócios e marcas têm enfrentado. Somente lançando mão de muita criatividade, marcas conseguirão se diferenciar, se conectar às pessoas e direcionar o futuro dos negócios. Cada vez mais a criatividade é alimentada e amplificada pela aplicação de ciência de dados para transformá-la em inteligência. As empresas que crescem mais rápido são aquelas que aprendem mais rápido. E mais do que isso, colocam esse aprendizado a serviço da criatividade. Criatividade sustentada por dados, ou criatividade inspirada por dados, como daqui a pouco nós vamos falar. Desenvolver uma empresa realmente orientada por dados, com capacidade de aprendizado, exige muito mais do que dashboards e relatórios com números e dados e métricas. Envolve cultura, estratégia, pessoas, uma nova mentalidade, que permeia e orienta a implantação de novos modelos de tomada de decisão e governança, principalmente. Mas ajuda no desenvolvimento de times autônomos e permite que todos possamos ser criativos. E, bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso com mais detalhes. Wilson, eu queria abrir contigo falando um pouco sobre a sinergia entre a criatividade e a ciência de dados. Como é que a gente pode fazer com que a ciência de dados alavanque a criatividade e a criatividade alavanque a nossa capacidade de geração e desenvolvimento de inteligência sobre dados? Pois é, Rivas, é bastante curioso, né? Às vezes parece algo tão antagônico assim, falar sobre dados, falar sobre gráficos, em oposição ao que se entende por criatividade, que normalmente está conectado com liberdade, né? Mas antes disso, gostaria de só fazer uma sugestão aí, para não dizer que a gente não falou de tecniqueza aqui, né? Já que o nosso foco aqui é trazer cases, né? Eu acho que o que conecta mais com o que a gente vai discutir hoje aqui, né? Talvez não seja exatamente o termo criatividade direcionada por dados, né? Isso talvez passe uma ideia do tipo os dados querendo limitar a liberdade usual que normalmente se tem em tarefas criativas, e o que a gente quer trazer aqui é justamente o contrário, né? Talvez o termo, como tu já mencionaste aí, mais adequado, seja criatividade inspirada por dados, né? A gente tem alguns cases aí para compartilhar com a nossa audiência aí, né? E mais do que isso, não só compartilhar esses cases, mas talvez envolver a nossa audiência aí, né, com uma atividade que é bem típica aí dessa parte que é uma intersecção entre inspirar a criatividade tendo como insumo básico os dados, né? E como é uma talk que fala de dados, né, desculpa aí, mas eu tenho que trazer um gráfico aqui, né, me perdoem aí o pessoal que é mais da criatividade, né? Eu acho que o Gustavo está com o gráfico engatilhado aí, né, Gustavo? Deixa eu focar o meu gráfico aqui. A ideia de trazer esse gráfico é justamente exemplificar, né, provocar a nossa audiência aí, na prática, né, o que a gente quer dizer antes de lançar mão de conceitos, definições,
e talvez ser um pouco boring aqui, fazer essa prática junto com a nossa audiência. Aí. Já está na tela, tá, Wilson? Já está na tela o gráfico. Eu não estou enxergando o gráfico, mas tudo bem. Vou tentar deduzir aqui. Vou imaginar o que eu lembro dele aqui, né? Pessoal, por favor, fiquem à vontade para interagir no chat aí. O Ribas vai me dando feedback aqui. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aí, a gente tem um gráfico aí que mostra um fenômeno, né? Eu tenho certeza que esse fenômeno aí é conhecido por muitos de vocês. Alguns de vocês até, eu diria que são expertos no assunto, né? Um dos mais entendidos desse assunto aí que eu conheço é o Wagner, né? Mas ele diz que não vai falar sobre o assunto aqui, porque eu acho que ele tem medo de represálias depois, né, Wagner? Mas e aí, pessoal? Provocação. Dê uma olhada nesse gráfico ali. Ele mostra o acúmulo de ocorrências de um evento, certo? Como vocês podem observar ali no final de fevereiro, no início de março, a gente tem um pico de acúmulo desses eventos. Depois ele desce, né? Ele tem um pequeno pico ali por volta de abril, depois ele sobe de novo ali por volta de junho, julho, e lá no final do ano ele começa a subir de novo, né? Então, por favor, interajam no chat aí que fenômeno vocês acham que é esse que cresce ali por março, abril, né? E depois lá no final do ano cresce de novo. Vamos lá. O que vocês acham que é? Garanto que é algo bem conhecido. Consegue ver o chat online aí, Ribas? O que o pessoal está dizendo? O pessoal está um pouco tímido aqui ainda. Está tímido? A Lilian disse que pode ser o e-commerce, movimento no e-commerce. Movimento e-commerce, né? Faz sentido, então, final de ano, novembro, Black Friday, dezembro. Black Friday, verdade, verdade. Uhum. E mais? Mais sugestões? O Guilherme Padilha está dizendo que é demanda. Demanda do quê? Pode ser aumento de demanda de consumo também. Tem um Mais, pico legal ali em fevereiro, né? Tem um pico legal no início, final de fevereiro e início de março. Sim. Gustavo, passa aí para nós o próximo slide. E aí, pessoal? Cerveja, o Mauro está dizendo que é o consumo de cerveja. Ah, pode ser também. Pode ser também. Tá ligado, tá ligado. Normalmente o álcool está envolvido aí com o processo de pacificação desses términos de relacionamento que já estão na telas aí. E aí, pessoal, vamos lá. Vejam, o que a gente está vendo aí em mãos? Né? Esse gráfico aí ele vem de um site chamado Information is Beautiful, e ele mostra o comportamento dos términos de relacionamento acumulado ao longo de um ano. Isso aí foi retirado de uma época do Facebook, em que provavelmente a maior quantidade de usuários, se ainda não é, está na América do Norte, né? Então, o exercício é, o que pode explicar um pico de términos de relacionamento ali no final de fevereiro e início de março, né? O que acham? O carnaval no Brasil, se fosse no Brasil, seria carnaval. Se fosse no Brasil, seria carnaval, com certeza, né? Vejam, muitas vezes a gente diz que há oportunidades nesse mundo de dados, né, em que antes a gente não tinha. Vejam, a gente sempre soube que relacionamentos terminavam, mas é um dado que a gente nunca viu de forma sistemática e acumulada, e não pelo menos numa escala como se tem à disposição no Facebook, né? Então, vejam, essa é a parte da oportunidade que a gente fala, né? E não raras vezes, quando a gente traz isso para o ambiente empresarial, a gente está falando de comportamento, a gente está falando daqui a pouco de trazer um dado que mostra um comportamento que pode ser um pouco diferente daquele que se idealizou, né? E esse gráfico aí é exatamente isso, é um dado que antes não existia, que agora existe, e a gente tem a oportunidade de reconstruir o fenômeno e fazer exatamente um exercício de criatividade inspirada por dados, né? Por que tem esse pico ali? Por que tem um pico ali no início de março? Por que tem um pico mais adiante, ali logo após março? Por que ali em junho, julho tem um leve pico também? Gustavo, passa mais um aí para nós. É bem comum, né, no final de fevereiro, início de março ali, se ter um feriado universitário nos Estados Unidos conhecido como Spring Break. Né? O Spring Break, ele normalmente conecta com férias universitárias, que não são aquelas férias em que os estudantes vão para casa, né? Eles saem de onde eles estudam e vão para casa, eles vão curtir a vida, né? Eles vão para as praias, eles vão para a Flórida, por exemplo, né? E aí talvez a melhor explicação no jargão popular aí seja do tipo, pô,
né? Será que eu vou levar o sanduíche para o churrasco? Talvez isso explique, por exemplo, o porquê que as pessoas terminam os relacionamentos nessa época para poder ir para o spring break, digamos, descompromissado, né? Então, isso pode ser uma justificativa, mas vejam, isso é um exercício que eu estou fazendo aqui, né? Eu talvez não conhecesse esse fenômeno. O que dizer daquele pico ali em abril? Ribas, o que tem ali no pico de abril? Me conta aí. 1º de abril, dia dos bobos. Pois é, cara. Por que dia da mentira. Dia da mentira. Por que se descobrem que aquele relacionamento é uma mentira, uma falácia? Pois é. Cara, como é que a gente explica isso? Né? Wagner, tu teria coragem, digamos assim, eu acho que só pode ser isso, tá? Né? Do tipo, 1º de abril, tu vai lá e muda o status, tu é casado há anos, e no 1º de abril tu vai lá e muda o status no teu de relacionamento Facebook. Aí tu escolhe a ver e vê o que tu fez com o teu status, né? Tu diz, 1º de abril, talvez seja isso, eu não sei. Brincalhão e corajoso, né? Corajoso, né? Não sei se o Wagner teria essa coragem aí, né? Mas, enfim, talvez isso justifique, né? Mais ainda, estão vendo os pequenos picos ali? Segundas-feiras? Por que segunda-feira tem uns picos desse tipo? A segunda-feira é o início de tudo, né? Novas dietas, fins de relacionamento, nova vida. Acabou de dizer que é início de tudo. Talvez o cara discutiu no final de semana, o casal discutiu. Fins e inícios de ciclos. Fins e inícios de ciclos, tá bom? Bateu boca, discutiu, dormiu de domingo para segunda, pensou um pouco e disse, vou mudar meu status. Ou definiu tudo no final de semana, chegou na segunda nova vida. Agora segundo a Lilian, é dieta do amor. Dieta. Pois é, né? Então, vejam, conectando isso com o ambiente de indústria, né? Vejam vocês, a gente tem um fenômeno que antes a gente não conseguia observar e agora por dados a gente consegue observar. Uma prática bastante comum que a gente faz na área de dados é fazer o gráfico desse fenômeno, né, e expor os experts no assunto. Nós estamos usando aqui a nossa audiência como sendo os experts no assunto, mas na prática a gente leva isso para as pessoas que mais entendem daquele fenômeno ali e gera uma prática baseada em design sprint, por exemplo, na tentativa deles lançarem hipóteses, deles tentarem explicar o que pode justificar aquele comportamento ali. E não raras vezes se tem aí o que se chama de descoberta de conhecimento, certo? Ou seja, pensando, por exemplo, em comportamento de cliente, não raras vezes as empresas elas têm um comportamento idealizado de cliente. E um gráfico desse tipo, ele pode, digamos, quebrar alguns paradigmas, pode quebrar algumas crenças, o Ribas gosta muito de falar isso, pode quebrar, por exemplo, a questão de, isso sempre foi assim e ninguém nunca questionou, né? Então, essa prática é o que a gente chama de criatividade inspirada por dados, né? Então, isso daí é bastante, digamos assim, transformador dentro das empresas, porque ela, não raras vezes, quebra paradigmas, certo? E tudo isso é sustentado por dados. No caso aí do Facebook, dados de um fenômeno que a gente sempre soube que existiu, mas nunca teve a chance de reconstruir ele e realmente observar ele de forma sistemática e acumulada, né? Então... Mas, Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, tá? Obviamente deu para ver que quando a gente começa a deduzir sobre os dados, né? Acho que tem o primeiro fenômeno aí que agora nós temos a possibilidade de olhar para esses dados. Então, aí tem o primeiro fenômeno da nossa era, digamos assim, que é a abundância de dados, né? E aí as possibilidades que nós temos de desenvolvimento de iniciativas, de construção em cima desses dados. Mas também a gente pode cair em algumas armadilhas aí, né? Porque a gente pode tomar decisões baseadas em suposições. Quando você começou a fazer as perguntas, as pessoas começaram a deduzir, a criar sobre isso. É legal que instiga a criatividade, instiga a buscar entender o fenômeno, e aí, criativamente, a gente tenta encontrar essas soluções, mas o quanto que essa suposição, essa criatividade, ela pode nos levar também para uma tomada de decisão equivocada, baseada em repertório antigo, na minha experiência prévia, quando eu olho para esse gráfico. O primeiro valor que eu reconheço, Rivas, é confrontar o que a gente está vendo no gráfico com aquilo que normalmente se tem como entendimento dentro da empresa, certo? É bem verdade que o dado ele pode trazer algo que sustenta ou não sustenta isso, ou traz uma realidade que daqui a pouco demanda mais informação
para a gente saber o que realmente está acontecendo ali por trás, né? Às vezes a gente tem, do ponto de vista técnico, por exemplo, uma definição de correlação versus causa e consequência, né? Do ponto de vista técnico, isso é muito diferente. Correlacionar dois fenômenos não quer dizer que um seja a causa do outro. Então, ir atrás, investigar o que está acontecendo é uma prática usual também. Do ponto de vista de mineração de dados, né, acho que boa parte da nossa audiência já deve conhecer o case das fraldas e das cervejas, né, da questão de colocar fraldas perto da cerveja na prateleira do supermercado. No primeiro momento, o gráfico ou alguma estratégia de extrair essa informação dos dados ia dar essa informação, né, cerveja com fraldas. Aí tu ia dizer, cara, não faz sentido. O que foi feito na sequência? Foi feito um estudo, foi feito um acompanhamento, talvez alguém observando no caixa do supermercado, pessoas que compravam, por exemplo, cerveja e fralda, e aí se percebeu que eram os pais que iam ficar cuidando das crianças no final de semana. Então, essa prática de buscar a informação que possa justificar aquilo que a gente está vendo nos dados, ela é muito presente também, justamente para não cair nessa armadilha que tu falaste aí, de daqui a pouco ter uma interpretação errada do que está ali. Mas eu entendo que o grande valor, ele está justamente em descobrir a hipótese. Né? O que a gente normalmente vê nas empresas, por exemplo, em pesquisa de mercado. Quando tu constrói uma pesquisa de mercado, não raras vezes tu lança a mão de perguntas. Te pergunta, que perguntas tu vai colocar nessa pesquisa? Né? Que tal colocar nesse processo uma etapa anterior, em que tu, tendo dados a respeito do que quer saber, para quem tu vai perguntar, talvez tu descubra hipóteses. E aí, na dúvida, tu coloca uma pergunta na tua pesquisa para tentar melhor compreender aquilo que pode ser algo ambíguo naquele dado que tu está vendo. Certo? Sim, ao invés de buscar testar uma hipótese, tu vai descobrir a hipótese. Né? Exatamente. Tu descobre a hipótese, permanecendo a dúvida, né? Na melhor das hipóteses, tu estás buscando validar aquilo e melhor construir a tua grade de perguntas ou a maneira pela qual tu vai entrevistar o teu público para tentar compreender melhor as preferências e expectativas dele. Legal, legal. E eu queria provocar um pouco também o André, né, nesse sentido, que o André aí é diretor executivo, diretor-geral da Vibra, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa digital, né, que vem para digitalizar e ajudar a digitalizar uma empresa de comunicação como o Grupo Bandeirantes. Como é que hoje, André, a inteligência de dados tem te apoiado e apoiado o Grupo Bandeirantes como um todo no desenvolvimento, né, de novos produtos, novos serviços, ou até mesmo de mapeamento e desenvolvimento do conhecimento sobre a sua audiência? Bom, na verdade, o uso intenso dessa inteligência de dados é um sonho de consumo em construção nesse momento, né, que nós estamos construindo com a Brivia, aqui dentro do grupo, com o Wagner ajudando a liderar esse processo. O Grupo Bandeirantes é um old publisher tradicionalíssimo, tem mais de 80 anos, tem televisão aberta cobrindo o território nacional inteiro, 316 emissoras de rádios entre próprias e afiliadas, televisão a cabo com 27 milhões de assinantes, com 6, 7 marcas, e tinha um desafio muito grande que era transformar esta audiência, que é uma audiência que eu digo não em contato, né? Ela não é touch, ela é uma audiência medida pelo Ibope, em que as pessoas estão ou diante de um rádio ou diante de uma TV. Nós tínhamos sempre o desafio de transformar essa audiência em algo concreto, em dados, em que se permitisse saber exatamente qual era a jornada desta audiência, que é uma audiência complexa, porque ela está na TV aberta, ela está no rádio, ela está no rádio de notícia, ela está no rádio de música, que não tem o mesmo consumidor, não tem a mesma hora de consumo, está no cabo, que é um público mais qualificado do que o da televisão aberta, que é mais amplo e difuso. Então, a Vibra, a empresa que eu estou aqui tendo a honra de implantar desde janeiro, está construindo, junto com a Brivia e outros parceiros, um ecossistema capaz de transformar esta jornada das pessoas interagindo com a Band nas suas diversas plataformas, capaz de transformar essa jornada em dados, em algo visível, que possa nortear
a nossa produção de conteúdo, né, que historicamente no rádio e na televisão é baseada em feeling, em achômetro, ou na experiência das pessoas que estão há décadas produzindo isso, ou na genialidade de alguns poucos que criam os produtos, criam os programas, criam os personagens, e baseado também no Ibope, que tem uma medição, não é, no caso da televisão e do rádio, uma medição que hoje ela não é completa como deveria ser. E também esta criatividade ao longo das últimas décadas, desde que a televisão existe, está completando 70 anos agora, esta criatividade foi muito baseada em pesquisa de mercado, com aquela pesquisa tradicional que vão a campo com uma hipótese ou testam em grupos ou coisa assim, e que os dados hoje nos permitem ver a reação das pessoas em tempo real ou a reação das pessoas fora do horário em que o programa está sendo exibido ao vivo, ou a reação das pessoas em outras plataformas que não sejam diretamente as da Band. E isso é o que nós estamos construindo aqui para tentar direcionar a nossa produção de conteúdo e a nossa atuação também em publicidade, né, em venda de publicidade. Mas mais do que isso, é com base nesses dados, né, na transformação do movimento todo dessa audiência ao longo do dia, dos dias, do ano, dos anos todos, é que o Grupo Bandeirantes enxerga que será possível também transformar o seu modelo de negócios, né? Historicamente, os publishers produzem conteúdo e vendem publicidade para ser exibida ali no intervalo ou durante o programa, em forma de merchan ou inserções ou coisa assim. E esse modelo, no mundo todo, ele não está estável, ele não está em crescimento, ele está em decadência. Muito pelo contrário, né? Está em decadência. Então, transformação completa. A nossa busca na Vibra, como braço digital do grupo, para transformar esse movimento todo da audiência, que é uma audiência que tem um vínculo com a Band há décadas, né? A Band tem mais de 80 anos no rádio, mais de 50 na televisão. Nossa busca é, nesse momento, por ler melhor esses dados e, a partir deles, criar melhor, né? E nós temos tido, ao longo do tempo, antes mesmo da criação da Vibra, né? A Vibra foi criada em janeiro, nós estamos já no 9º, 10º mês de operação, com a criação de um data lake unificado, que a Brivia está ajudando a gente a construir, e a partir destes dados, não só direcionar a produção de conteúdo e publicidade, mas também desenvolver outras formas, outros conteúdos ou outros modelos de negócios, né? Por exemplo, a gente acabou de pôr de pé um hub só de receitas culinárias a partir do comportamento da nossa audiência, diante dos programas que a Band tem historicamente nessa área, mais notável dele do MasterChef. E, a partir do comportamento desse consumidor, a gente vai direcionar também a atuação do nosso e-commerce, que é o naprateleira.com.br, que está nascendo, a atuação do Band Play, que está nascendo também para distribuir toda a programação do grupo, rádio, cabo, TV aberta, e a partir deste consumo, outras ideias virão e outros negócios virão certamente. Esse é o trabalho que a gente está construindo aqui, numa indústria que é bem sucedida, né? A televisão aberta é um produto bem sucedido no Brasil como distribuidor de informação, cultura e entretenimento, mas que ao longo do tempo usou pesquisa de mercado e feeling. E agora nós estamos começando a introduzir o uso de dados aqui. Eu acho que é importante também dizer que o feeling para o negócio ele é super importante, né? Assim, o que diferencia, na realidade, um grande gestor, um grande líder, é aquele cara que tem a capacidade de colocar o seu feeling, entender o contexto de uma forma diferente e direcionar o negócio de acordo com isso. O que é importante a gente entender é que os dados vêm, e essa inteligência
na manipulação dos dados e na estruturação disso, amplificar essa capacidade, amplificar esse feeling, né? Dar mais empoderamento para isso. Nós tivemos um exemplo aqui muito significativo de como é que o uso de dados no digital podia transformar as nossas decisões, né, em relação à produção de conteúdo, à exibição. No debate de 2018, no debate eleitoral, no primeiro debate, a Band historicamente faz o primeiro debate de todas as campanhas, acabou de fazer semana passada debate em 14 grandes cidades aí da eleição para prefeito. Em 2018, nós fizemos o primeiro debate aqui para presidente, eu era diretor executivo de jornalismo, o Mitri é o nosso diretor editorial, e na época, num trabalho que nós vínhamos desenvolvendo com o YouTube, nós propusemos que o YouTube transmitiria o debate nas redes exclusivamente, em troca de abrirem o Google Trends para a gente em tempo real. O Google não tinha aberto isso nessa magnitude e minuto a minuto ainda no mundo. E nós montamos uma sala de guerra do mesmo tamanho do estúdio do debate, do estúdio principal. Exatamente ao lado nós montamos uma sala de guerra. A gente tem umas imagens aí do que a gente montou, eu queria passar para daí chegar na curva de audiência para mostrar como os dados trouxeram uma complexidade de análise com a qual a televisão não estava acostumada. Então, se puderem projetar a primeira imagem, por favor. Estou vendo aqui na tela, ainda não... Está na tela. Está na tela? Está na tela. O meu está com delay aqui. Vamos ver. É que o meu retorno está com um delay. Nós temos um delayzinho entre o YouTube e a nossa... Então, essa aí foi a sala digital, né? Então, tinha aí todos os jornalistas, são quase 200 jornalistas na cobertura de um debate aqui dentro da Band, né? Obviamente, antes de pandemia, em 2018. Esses monitores todos e aquele telão, eles reproduziam em tempo real, a gente pode passar para as outras duas próximas imagens, eles reproduziam em tempo real dados que nós tínhamos pré-setados com o Google Trends, para mostrar como é que o Brasil estava debatendo o debate nas redes naquele momento. E podemos passar para os duas telas seguintes, né, para mostrar gráficos desse tipo que andavam em tempo real, até que a gente chega num gráfico aí que é a curva da live toda, que é o gráfico que não é colorido. Eu estou esperando ele chegar aqui para poder falar. Está na tela já. Ótimo, ótimo. Estou vendo agora aqui. Nós tivemos a construção da maior live da história do YouTube no Brasil. O YouTube tinha 20 anos no Brasil e esse debate de 2018, que teve o Bolsonaro participando, depois ele não participou mais porque levou a facada, nós tivemos a construção da maior live da história do YouTube no Brasil. O primeiro grande salto da audiência na internet, na transmissão de YouTube, que é esse primeiro círculo aí, nós não identificamos na internet, nós fomos identificar depois na TV, porque era o horário em que na televisão aberta acabava o programa The Voice da Globo. Então, a live do YouTube deu um salto quando um programa da televisão aberta acabou. As pessoas saíram da televisão aberta e foram para a internet, foram impactadas pela campanha que a Band e o YouTube fizeram, intensa, um blast, né, na rede, para atrair para o debate, e aí isso provocou o primeiro salto de audiência. E o segundo salto foi quando terminou um outro programa na TV aberta, popular também, A Praça é Nossa, no SBT, e foi quando a live bateu o recorde do YouTube no Brasil. Esse tipo de leitura, que só foi possível ter a partir de dados trazidos pela nossa leitura do YouTube, da transmissão no nosso site, nós não tínhamos antes aqui dentro. E isto trouxe uma complexidade da análise que abriu um horizonte. Então, pela primeira vez, algumas pessoas que produzem a televisão aqui passaram a enxergar a transmissão na internet como complementar à TV aberta e não como concorrente. Por quê? Porque, neste caso, se você pegar o pico causado pelo fim do The Voice na TV aberta ou o pico causado pelo fim da Praça é Nossa na TV aberta,
A Band não tinha atraído esses espectadores na TV aberta. Ela os atraiu na internet. Ela já os tinha perdido na TV aberta. E os dados nos permitiram ver que perdidos na TV aberta podem ser recuperados na internet. E isto trouxe para nós uma visão de que estas transmissões, elas não se canibalizam, elas se complementam e elas podem ser somadas, e é muito em cima disso hoje que a Vibra trabalha. Inclusive, a Vibra tem origem muito no início desse trabalho que nós fizemos lá no jornalismo, eu estava lá, quando a gente fez essa transmissão do debate, e que nós pudemos ver lá 15, 20 telas com dados em tempo real do debate. A próxima tela, acho que é só um tweet de comemoração aí do Google, dizendo que aconteceu a maior live da história do YouTube no Brasil, né? Acho que já apareceu. Não sei. Tá na tela já. Tá na tela. E a próxima tela que eu queria mostrar, isso aí foi o Google Brasil comemorando aí que nós tivemos a maior live da história até então do YouTube no Brasil. E a próxima tela mostra aí um pouco da campanha que a Band fez, e aí veio outro insight a partir de dados, que não era óbvio, e que sem os dados a gente não saberia, e, portanto, esse é um exemplo de que o feeling histórico poderia nos levar a um erro, muitas vezes. Nós fizemos muitos vídeos, dezenas de vídeos de 5 segundos para impactar as pessoas que entravam na plataforma YouTube em todo o Brasil, 15 minutos antes do debate, 15 minutos depois de começar o debate, com todo o elenco da Band. Foram quase 20 pessoas do elenco e, obviamente, tinha os jornalistas, né? O Ricardo Boechat, o Boris Casoy, o Luiz Megali, todo o time de jornalismo, o time do Masterchef, Ana Paula Padrão, Eric Jacão, Fogaça, Paola, o time do esporte, o Milton Neves, o Denilson, a Renata Fã, o Neto, convidando as pessoas a verem o debate. O óbvio, o feeling, diria que os maiores conversores de audiência para o debate na internet seriam os jornalistas, o Boechat, a própria Ana Paula Padrão, que está aí ligada ao imaginário brasileiro aí como uma grande jornalista, mas não. O maior conversor de audiência para o debate foi o Denilson, um pentacampeão, comentarista nosso de esportes, co-apresentador aí do Jogo Aberto, e é algo que a gente não esperava. E, bom, fomos atrás para investigar. Mas por que os dados estão mostrando que o maior conversor de audiência para o debate na internet, para um debate eleitoral na internet, foi o Denilson? Bom, porque, depois de investigarmos junto com o YouTube, porque o debate aconteceu numa quinta-feira à noite, dia de rodada do Brasileirão. Mas essa rodada do Brasileirão não é transmitida na TV aberta. Então, a partir de um certo horário, as pessoas começam a ir para a internet buscando os sites de esporte, os canais de esporte, para ver os gols, os resultados e acompanhar a rodada. Ao entrar nesses canais de esporte no YouTube, elas foram impactadas pela campanha da Band com o YouTube para as pessoas verem o debate. E foram impactadas pelos vídeos do Denilson. E, portanto, foram ver o debate a partir do convite do Denilson. Esse tipo de complexidade de você ganhar um espectador de esporte para o debate eleitoral na internet, num dia de rodada do Brasileirão, não transmitido na TV aberta, veio para nós a partir de dados. E a partir disso, a partir desta leitura de como é que as audiências são complementares, de como é que você pode buscar um público na internet que não necessariamente estaria na sua cabeça disponível para ver determinado produto, esse insight, essa leitura veio a partir dos dados. E é muito com base nesta breve experiência que a gente teve com o debate, mas que foi muito intensa, muito significativa, é que hoje a gente está construindo o nosso ecossistema na Vibra para que ele norteie a produção de conteúdo e toda a atuação do Grupo Bandeirantes, né, nas suas múltiplas plataformas, como um todo. Então, hoje a gente olha para o consumidor do canal a cabo Arte 1, que é um canal qualificadíssimo, e
a gente não associaria que o Art1, o consumidor do Art1 é um grande consumidor de cosméticos, mas os dados mostram isso. E com isto vem outros insights, não só de criação de projetos comerciais dentro do Art1, mas também de desenvolvimento de possíveis outras vendas, outros negócios e tal no e-commerce, por exemplo. Então, você tenderia, nós tenderíamos, né, pelos nossos preconceitos, pela nossa cabeça, pela nossa... não, você vai associar o consumidor de artes a um banco, ou a um carro, mas nunca vai pensar em cosmético. E ele é, dentro do grupo todo, o maior consumidor de cosméticos. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje é essa descoberta, que ainda nós não temos esse ecossistema pronto, nós vamos virar o ano aí aprontando ele, mas a gente está vivendo essa descoberta de como é possível criar a partir dos dados e não só a partir do instinto, né? E muitas vezes os dados derrubam o feeling, né? Então as pessoas achavam que podia ser tal coisa e não eram. Derrubam certezas, né? O que é importante aí, só pegando carona no que você falou para encerrar, é que uma coisa que os dados não podem derrubar é o propósito, né? Como a gente já conversou aqui na nossa prévia conversa dessa sessão aqui. Então, embora os dados muitas vezes possam mostrar que determinado conteúdo deva ser reforçado, um conteúdo de violência, por exemplo, um conteúdo de negativo, coisa assim, que dá muito clique na internet, que dá muita audiência, esse não é o nosso propósito como grupo de comunicação. Nosso propósito como grupo de comunicação é gerar conteúdo que ajude a construir uma sociedade, um Brasil mais justo, produtivo, com liberdade, enfim, com oportunidades para todos. Então, como grupo de comunicação, o nosso propósito não pode ser, obviamente, subvertido pelos dados. Isso é super importante você colocar, porque, né, pode dizer, não, vamos todos agora nos tornarmos conteúdos mais quentes aí, conteúdos nesse tipo de perfil. Não, mas daí eu estou perdendo a minha essência como marca, estou perdendo a minha essência como negócio, só para seguir efetivamente uma audiência ou seguir aquilo que os dados estão mostrando naquele momento. Se amanhã os dados me direcionarem para outro lado, eu vou ter que seguir para o outro lado, e aí eu perco consistência, perco isso. O que tem que amarrar, obviamente, isso é a marca, é o seu propósito, é a sua crença, são os seus valores, tem que direcionar o negócio acima de tudo. Os dados vão ajudando a ponderar essa evolução. Mas e aí Opa, desculpa, vai lá. O que eu ia comentar é que aí é justamente um dos grandes desafios, né, dessa criatividade inspirada por dados. Porque quando a gente pega uma métrica dessas, por exemplo, audiência, cliques, engajamento, seja o que for, e a gente olha para ela, só para ela, a gente corre o risco de entrar no que é conhecido como tirania das métricas. Então, a gente vai tolir a criatividade para buscar esse tipo de conteúdo. E aí começa o perigo, quando a gente justamente começa a querer buscar um indicador sem olhar para a essência da marca. Né? Eu acho que é aí que está o desafio do dia a dia de quem está gerindo, baseado a dados, é sempre ter esse peso. Né? E aí eu vou atrás disso. Né? E aí pega um gancho assim, e até falando com o André mostrou 2 exemplos aí do que a Band tomou, né, e aprendeu ou teve bons cases de utilização de dados. Mas não quer dizer que só por isso ela seja uma empresa hoje orientada por dados. Até eu te faço essa pergunta, a Band hoje é uma empresa orientada por dados, ela está construindo isso. E como se constrói isso, Wagner, depois do André, com consistência ao longo e no longo prazo, para não ser simplesmente questões pontuais que possam ter cases de sucesso, mas que não são consistentes para o negócio e para o futuro do negócio. Não, nós não somos ainda orientados por dados totalmente. E eu acho que não seremos por um bom tempo ainda, porque nós estamos falando de um grupo muito tradicional, de mais de 80 anos, e que eu acho que a grande arte vai ser equilibrar os 2 modos de criação e gestão, com
os dados muito presentes e, ao mesmo tempo, conciliando um modo de gestão que está baseado, obviamente, na experiência e que a gente não pode descartar, né? E nós estamos construindo, né? A Vibra tem 10 meses só, 9, 10 meses. Nós estamos construindo o nosso Data Lake unificado. O Wagner está sentindo isso aí na pele, nós estamos sentindo, né? A Band tem muitos dados espalhados e isolados, sujos, com CPFs tomando conta em todos os lugares e tal. E nós estamos hoje tentando, e com o trabalho aí intenso de vocês da Brivia, a gente está tentando colocar isso tudo dentro de um lugar só e agindo em muitas frentes ao mesmo tempo, né? Então, a gente está construindo um Band.com decente que consiga colher dados, um Bandplay, que é um app decente, também abrangente para colher dados, um e-commerce, que é o Na Prateleira, também com frente aberta aí de construção, que está para nascer também, que vai colher dados. A gente está implantando 8 bots e personas nas rádios e no conteúdo da televisão também para alimentar esse Data Lake. Então, a Vibra, que é a empresa digital, sequer ainda é totalmente orientada por dados. Ela está ainda muito funcionando. Claro que muita coisa já é norteada por dados, né? A gente tem nas nossas telas internas aqui todos os nossos nortes, metas e como as coisas estão andando, enfim. Mas é uma construção não só física, digital, né, no sentido de ter o Data Lake, mas também uma construção cultural, né? Muito do que a gente produz hoje de dados para o grupo, para o departamento comercial, por exemplo, da televisão, para as rádios, muito não é aproveitado e não tem má fé nisso e nem desperdício puro e simples. É porque não há ainda uma cultura totalmente desenvolvida para isso. E isso está na missão da Vibra, né? A Vibra ela atua em 3 frentes aqui dentro, né? A Vibra ela é par da televisão aberta, do cabo e do rádio. E a gente está treinando rádio, cabo e TV aberta para usar dados, treinando para produzir melhor para o digital, vender melhor para o digital e construindo o Data Lake. Uma outra frente, a segunda, é a frente em que a gente está organizando o conteúdo todo no digital, claro, muito com base em dados de consumo. E uma terceira frente de atuação da Vibra é a gente desenvolvendo negócios que não necessariamente têm a ver com o audiovisual tradicional da TV, como, por exemplo, o e-commerce ou e-learning e outros negócios que estão por vir. Então, esta construção, ela é uma construção que, obviamente, que a gente tem o apoio da direção da RH, o apoio da presidência do grupo, obviamente, que é muito importante, isso tem que ter mesmo, mas é uma construção que vai demandar aí muito esforço e muita resiliência, né? Porque você, muitas vezes, produz coisas que as pessoas não estão treinadas a ver ainda ou se sentem ameaçadas, né, em como aquela leitura está sendo feita. Isso faz parte, acho que, do processo de transformação de qualquer grande empresa que passa por isso, né? A tecnologia em si, ela é comprável, ela é escalável. Agora, a capacidade cultural, o mindset, todo o processo que envolve as pessoas, a cultura em torno disso, que é muito difícil. Esses dias, né? só para complementar, né, para você ver, é que assim, para nossa geração, eu tenho 42, quase 43, é mais evidente esse tipo de confronto, né? Para outras, por exemplo, a maior parte do time da Vibra tem perto de 30 anos, então para eles não faz muita diferença isso que eu vou contar agora, mas eu lembro que assim, é a segunda startup da qual eu participo. A primeira foi a Band News FM, que é uma rede de notícias FM que nasceu com 4 emissoras, depois foi para 10, 12, 13, e que em 10 anos rejuvenesceu a audiência de rádio no Brasil, inverteu a pirâmide de audiência, botou aí expoentes aí, tipo o Boechat, né, que ganhou o Brasil com a rádio e tudo mais, não sendo uma rádio certinha de notícias, mas uma rádio irreverente e tal. E eu lembro que eu comecei a Band News FM entrando por um espaço físico, aqui no térreo da Band, no hall de entrada. O primeiro passo para fazer, eu fui lá. Aí eu vi lá o espaço, vai ser aqui.
Aí eu sentei lá, puxei uma mesa, uma cadeira, um papel, né? E tudo foi criado a partir do espaço físico. A Vibra, ela nasceu em janeiro e teria a sua sede construída, reformada e tal, fora do Morumbi, que é a sede tradicional da Band. A Vibra levaria a sede para fora, um spin-off mesmo da Band, para outro bairro. A Vibra nasceu em janeiro, mas ela teria sua sede construída, inaugurada em abril. Mas aí veio a pandemia, veio a quarentena e não teve sede. E a Vibra se construiu, ela evoluiu de 15 pessoas para quase 80 ao longo desses últimos 10 meses, sem ter uma sede, sem ter uma referência física. E isto, para o grupo aqui, para o Grupo Bandeirantes, é algo que é novo. Muitas pessoas passavam pelo espaço onde hoje a gente está acampado aqui, porque a gente ainda não tem uma sede, e embora o ecossistema esteja sendo construído, as pessoas passavam por aqui e falavam assim, mas a nova área da empresa tá vazia, não tá com a luz apagada durante a quarentena. E a empresa estava se construindo. Então, assim, veja como eu estou dando esse exemplo porque tem um choque cultural muito forte, né? De você usar dados e o mundo virtual e o digital e tal, não sei o quê, num grupo que é extremamente físico e concreto, né? Agora, recentemente, eu falei assim, que a gente está indo para uma parte mais decisiva do Data Lake, eu falei assim, constrói aí uma sala que que a gente pode dizer, o Data Lake é ali, entendeu? Aí fala para esse careca lá, que está cuidando do Data Lake e pergunta as coisas para ele, porque é uma forma de traduzir para a linguagem do grupo o que a gente está construindo. Obviamente que não vai ter concessão de tudo, mas algumas coisas a gente precisa traduzir. Então, finalizando a tua pergunta, a gente não é direcionado totalmente por dados, é uma construção e acima de tudo, uma construção cultural. Mais do que tecnológica, é uma construção cultural. Legal, bacaníssimo, bacaníssimo. E, Wagner, como é que se constrói, então, assim, o André falou várias vezes sobre Data Lake, né? É o primeiro passo. Como é que a gente transforma essa cultura constrói essa cultura de dados? Tem uma parte toda técnica envolvendo isso, tem uma parte de pessoas. Tem uma outra questão também, que até a Lilian comenta ali com uma pergunta, que é a ditadura dos dados, né? Então, existe uma abundância de dados, de informação, que faz com que a gente também queira olhar para tudo, medir tudo, e medir coisa errada, e às vezes coisas que não fazem nenhum sentido para o nosso negócio. Né? Então, isso, sem correlação, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que, num processo de construção, como a gente está fazendo com a Vibra, quais são os passos técnicos para isso, quais são os passos também, quais são os grandes desafios e as encruzilhadas para não cair também, começar a medir like do Facebook, ao invés de medir métrica de negócio verdadeiramente. Então, nesse caso, nós sempre começamos por uma etapa grande de discovery, multidisciplinar. Então, nessa etapa entra pessoas de negócio, estratégia, pessoas de dados, todo mundo muito ligada à gestão da empresa, principalmente trazer o propósito para cima, para que a gente entenda o propósito, para que a gente consiga entender que, nesse caso da Vibra, a gente precisa entender o que está acontecendo no programa, durante a exibição, o que aconteceu na pré-exibição daquele programa, o que aconteceu no pós-exibição. Porque mesmo o programa na TV aberta, as pessoas estão vendo o programa e comentando em redes sociais. Toda a engenharia de social analytics ou de social listening que precisa ser construída para extrair essa informação e correlacionar o que está sendo falado com alguma coisa que foi falada durante o programa, com as pessoas que estão apresentando aquele programa, que são a referência do público e a rede delas, o propósito delas, tudo isso a gente precisou entender primeiro, e precisa ser feito assim, no nosso entendimento, para que se consiga modelar um data lake, né, que no final das contas é um repositório desses dados, em que todos os dados, todas as fontes, sejam elas dezenas ou centenas de fontes, elas se correlacionem. Elas precisam ser ligadas e fazerem parte da mesma dimensão. Como o André comentou antes, para mim poder identificar que exatamente em aquele minuto que deu o pico em uma audiência
estava terminando um programa de uma outra emissora, eu preciso estar monitorando e relacionando isso numa dimensão temporal. Eu preciso eu preciso entender que o meu público ele concorre com a minha, ele está concorrendo com a minha audiência está concorrendo com todos esses programas, tanto na TV aberta quanto na internet. Então, para que a gente consiga fazer isso e modelar esse data lake, a gente primeiro traz o propósito, entende todos os aspectos do negócio e depois se faz a modelagem lógica desse data lake. Como é que é o flow de dados? Aonde o dado nasce, qual é a granularidade dele, quanto rápido ele cresce, aonde há a sobreposição, é isso que o André falou. Tem os CPFs espalhados em diversos lugares e tal. Como é que eu organizo isso tudo? Como é que eu tenho uma versão única da verdade, né? Como é que eu deixo íntegro esse dado, sendo que ele está sendo atualizado e modificando em vários lugares. Então, entender esse fluxo de dados é a parte inicial da montagem do data lake, e aí depois é operacionalizar isso, né? É fazer integração com todas as APIs do social, ligar monitoramento das redes sociais para ver o que as pessoas estão falando em cada uma das redes, o que está sendo publicado em cada um dos jornais, em cada um dos grandes portais relacionados ao que a gente está falando. E aí, digamos que isso seria uma etapa de coleta, uma etapa onde a gente está buscando tudo isso e jogando para um repositório único. Mas, ao jogar nesse repositório único, começa uma segunda fase, que é a qualificação disso aí tudo. Eu preciso entender e taguear o que as pessoas estão falando, extrair o sentimento delas em relação aos assuntos. Eu preciso entender e taguear, que são os metadados que a gente chama, né? Que é agregar dados a esses dados todos que a gente está coletando, e em relação a cada matéria que está sendo colocada, o que tem por trás de um programa, de uma edição, quem está fazendo aquilo, como está fazendo, quais as principais chamadas, por que aquilo funcionou melhor que o outro. Então, tudo isso, quando a gente fala de um data lake, é um repositório gigantesco de dados, só que eles se relacionam, eles deixam todas essas dimensões ligadas. Para que sempre que a gente olhar para um gráfico, como esse que o Wilson mostrou, e surgir uma hipótese que a gente consiga ir para dentro dele e ir buscando as dimensões e puxando as dimensões. O que aconteceu nesse mesmo horário nas outras emissoras? Tudo isso aconteceu. Opa, final desse programa. O que aconteceu nesse mesmo horário na internet? No que a gente está monitorando? O que aconteceu nisso no social? O que as pessoas estavam falando nessa hora na internet? O que estava no trending do Twitter? Enfim, para que tudo isso seja feito, esse data lake ele precisa estar construído e inteiramente ligado. E por isso que o André fala, é um processo que ele é demorado, e ele é de fato demorado, porque ele é complexo de ser montado e estruturado direito, né? que seja ágil esse tipo de coleta de informações depois, né? Sim. E aí, depois disso tudo feito, né? E na real, enquanto isso tudo está sendo feito, ao mesmo tempo que está sendo feita essa ingestão e todo esse trabalho nos dados, aí começam a nascer a parte que a gente chama de data vis, né? Então, que é a parte da visualização desses dados, os dashboards, os relatórios, os alertas, os sistemas de alerta. Opa, esse cara aqui ele tem um potencial de viralidade, aqui tem um potencial de crise, e aí, enfim, começa todo o trabalho em relação a esse monitoramento e o acompanhamento desses indicadores no dia a dia. E aí entra toda a camada também de inteligência artificial, né? A parte de ciência de dados, que é onde você coloca preditores, se coloca, enfim, identificador de anomalias, onde a gente traz esse tipo de coisa para nos auxiliar a gerar esses alertas, que não precisa alguém estar olhando isso, enfim, que o conhecimento histórico, que o dia a dia consiga nos auxiliar nisso. Tem uma, só para acrescentar aí, quer dizer, tudo isso que o Wagner citou já é muito trabalhoso e muito complexo, e para fazer isso você lida com pessoas. Né? Isso que eu ia comentar. Cada parte disso aí tem uma pessoa cuidando dentro do grupo e que necessariamente vai se achar às vezes mais criativa do que o dado pode mostrar ou coisa assim e tal. Então, também tem aí não só o desafio técnico, tecnológico, como ele está colocando, mas também toda a parte de você, como é que você liga tudo isso lidando com pessoas? Porque elas precisam abrir os caminhos aqui dentro para você montar.
Historicamente, né, a gente vê isso em vários filmes, tem muito disso. O cara que está lá no comando de um programa ao vivo na televisão, então se você pegar um programa que é campeão de audiência na Band, como o Brasil Urgente, do José Luiz da Atena, no fim da tarde, ele tem uma guerra ferrenha de audiência com as outras emissoras, e a decisão de sair para um break comercial ou não é uma decisão do cara que está lá no switcher comandando o programa, e é baseada em feeling e na experiência dele. O sonho de consumo é que a gente chegue numa construção, como o Wagner está dizendo, que diz assim, ó, não saia para o break agora. O histórico vai te mostrar o histórico te mostra que não é uma boa. Você deveria sair daqui a 3 minutos. Porque em tese nós vamos conseguir ler o fluxo de audiência de um lado para o outro de maneira mais assertiva e mais rápida, né? Então é como se fosse assim um mega onisciente diretor de programação que a gente está construindo. Legal. Mas, Wagner, eu acho que tu falou bastante sobre esse processo de construção, né, de organização desses dados. Primeiro, organização dessas fontes, disponibilidade disso, normalização desses dados e a disponibilidade desses dados para a empresa. Mas existe um outro processo também que eu vejo que é bastante complexo, que é a democratização disso. E a democratização que eu falo é distribuição desses dados para as pessoas em formatos, em momentos adequados também, né? Então, porque nós, e aí trazendo um pouco para a minha formação, né, que é mais uma formação de comunicação e menos técnica, nós aprendemos, né? Nem todo mundo sabe ler um gráfico, sabe ler um dado, consegue efetivamente manipular isso. E aí tem um grande desafio de democratização, o formato que você mostra, trazer para a analogia que ele está acostumado, colocar isso no momento certo, então está na mão lá do diretor do programa, naquele momento onde ele tem que tomar a decisão. E de convencimento também dessas pessoas a consumirem aquilo de uma forma... Assim, eu não sei se tu te lembra, mas nós temos um cliente aí que nós trabalhávamos muito com a interação da informação. E aí o cliente era até meio cético em olhar para relatórios mais estratégicos. E nós fizemos uma reunião lá num final de tarde, na sede do cliente, a gente conseguiu trazer a diretora, o gerente para a reunião, e quando a gente começou a falar sobre o negócio do cliente, pelos dados que nós tínhamos captado das interações, nós ficamos mais 2 horas lá tentando saber onde é que nós tínhamos que colocar as televisões para mostrar aqueles dados para todo o andar o tempo inteiro, porque eles se emocionaram com o processo e que queriam usar aquilo para outras áreas, para outros processos que eles tinham lá, né? Isso, eu acho que aí tem um pouco de... Certamente tem um aculturamento que precisa andar junto, né? E aí o entendimento desse grupo que precisa olhar, como eles precisam olhar. De nossa parte, como construtores, a gente utiliza muito o X para entender qual é a melhor maneira de eu colocar aquilo para a pessoa que vai olhar. Então, digamos, a versão 1 do dashboard, ela está mais ligada ao que eu consigo extrair de informações para ver o primeiro impacto das pessoas. Normalmente a gente trabalha assim, porque se eu perguntar para as pessoas, e em geral acontece, o que precisa ter na dashboard, o que tu quer ver, como tu gerencia por dados, eles não sabem, não é uma coisa que a pessoa está pronta para responder. Então, nosso trabalho é conectar nessas fontes, correlacionar todas as coisas e fazer uma primeira provocação, olhando para tudo isso que a gente montou. O que disso faz sentido para ti? Isso faz mais sentido, isso menos, tá? Ok. Para entrar um pouco no jeito que a pessoa pensa, em como ela decide, a gente precisa chegar nesse entendimento. E aí entra uma camada de UX para tornar isso tão simples que ela esteja olhando para a informação o dia inteiro e todo dia, sem se dar conta que ela precisa buscar aquela informação. Ela está ali, ele sabe o que está acontecendo, porque ela está ali. É a mesma coisa que a hora, é a mesma coisa que ela é pervasiva, ela é ubíqua ao dia a dia da pessoa. Então, existe esse desafio e ele é cultural. E sim, em vários momentos, em vários trabalhos que a gente desenvolveu, a gente chega no cliente e diz, não, pera, o meu negócio, tu precisa viver 1 ano, 2, 3 anos para te conhecer o negócio. E várias vezes a gente chega, ok, eu vou construir o DataVis, a partir dos dados a gente vai apresentar
e eles, opa, esse cara já entende do meu negócio tanto ou mais do que eu, ele está me dizendo coisas que eu nunca percebi, porque ela tá no dado. Então, é um processo interessante e acontece em todos os níveis de empresa, esse primeiro choque do tipo, opa, tem mais coisa aí do que eu imaginava. É mais do que extrair um relatório. Quando a gente correlaciona, porque historicamente os dashboards, os relatórios, eles são construídos em programas separados. É uma visão de dado nichada, ela está só dentro daquele contexto. Quando a gente leva isso para uma fonte, para um data lake integrando tudo isso, e eu construo um database correlacionando tudo, é outro tipo de insight, é outra percepção, é outra visualização que consegue chegar. Né? Então... Pegando a analogia do André, eu estou me dizendo aqui que o nosso tempo acabou, né? E a gente precisa ir para um break, apesar de nós estarmos num momento muito bom da nossa conversa. Mas eu queria agradecer a todos aí, agradecer muito a Wilson, André e Wagner por esse excelente papo. Acredito muito que a gente possa fazer uma segunda edição com esse tema, porque a gente tem muito mais para falar sobre isso, né, de inteligência de dados, né, seja data-driven, data-driven, dados, depende da pronúncia que se usa, isso é super importante, é o novo ativo, né, um grande novo ativo de todas as organizações, e isso precisa estar a serviço da competência, né, da criatividade, do negócio como um todo. Eu acho que a gente tem um belo de um assunto aqui que dá, né, rende bastante. Eu acho que a gente tem aí possibilidade de fazer uma segunda edição sobre esse tema, aprofundando um pouco mais, direcionando um pouco mais para outros problemas de negócio. Muito obrigado, Wilson, pelo exercício ali inicial, muito legal. André, por trazer a experiência bacana aí de um grupo de comunicação tradicional que está buscando, né, se reinventar, e Wagner aí por todo o suporte aí, né, e o conhecimento de colocar a nossa oferta de dados a serviço dos nossos clientes. Beleza? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Um abraço, pessoal.